Olá, bom dia para você que está ligado com a gente na Record TV Paulista. Tá começando agora o Visita na Record. Você sabe que esse é um programa que destaca iniciativas de empresários, figuras públicas, pessoas influentes da nossa região. E na edição de hoje nós vamos falar das notícias do campo, novidades, produtos da área rural. Porque quem visita a gente é o Roberto Fabrício Lucas, proprietário do MF Rural. Seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia, Thaís. Bom dia, é um prazer, viu, receber vocês aqui e contar essa história de sucesso. O prazer é todo meu. Vamos lá. Gente, olha, vamos lá. O MF Rural, para quem não conhece, é um portal completo do agronegócio brasileiro. Um grande marketplace, podemos dizer assim, para quem é produtor, agricultor ou então empresário. E é uma ideia que já tem anos, já tem chão, né? Nasceu em 2004. Exatamente. 2004 já são aí 16 anos, né? Que legal. Quando a internet ainda estava engateando no Brasil, nós já desenvolvemos esse marketplace pensando no bem do produtor rural. Muito bom. E a gente sabe que quem faz há mais tempo, né, gente, faz sempre melhor. Portanto, internet começando, a gente sabe a dificuldade de produzir um HTML nessa época. Não era fácil, né? Aquele www totalmente diferentão, mas você vai se aprimorando e hoje o site está com uma cara maravilhosa, esse portal completo, que no fim das contas é o quê? Conta pra gente. Então, Thaís, o MF Rural é o marketplace número 1 do agronegócio hoje no Brasil. Nós temos aproximadamente 3 milhões de visitantes mês. Então, assim, é muita gente do campo visitando o nosso site. É um portal, um marketplace, onde a gente vende desde de animais até fazendas, aviões, etc. Tudo relacionado ao agronegócio, tá? Muito bacana. Então, se eu estou interessado em algum produto, algum serviço do agro, eu vou encontrar no MF Rural. Sim, lá no MF Rural a gente tem, além de anúncios, que as pessoas anunciam nos seus produtos no MF Rural, temos também cursos lá que estão à venda, o nosso blog de notícias, que é o que a gente pode também daqui a pouco falar um pouco mais. Isso, não vai entregando tudo não. Exato, temos assim várias coisas dentro do MF Rural, que é um grande marketplace para o homem do campo. Então lá você vai encontrar desde produtos, notícias e previsões de tempo e tudo mais. Tá, mas a gente olha o Roberto assim, gente, até pergunta, mas de onde surgiu essa ideia, Roberto? É família de Marília, como é que começou tudo isso? Exato, começou tudo isso com o meu pai, que é veterinário, trabalhava em fazenda, tinha uma certa dificuldade, porque ele sempre trabalhou em fazenda como administrador. Então, não simplesmente um veterinário, né? Um veterinário que administrava a fazenda. Então, o que precisa? Às vezes tinha que encontrar um produto X ou Y, não achava, não conseguia, ligava para uma pessoa, saiu para o almoço, etc. E aquela confusão. Ele falou, nós podíamos juntar tudo isso num lugar só, que era a internet. Na época a gente estava com a internet aí e falou... Foi um visionário. Exato. Porque a internet nascendo e ele falou, é aqui que eu vou colocar tudo isso. Aí ele falou, eu não entendo muito disso, mas vocês vão desenvolver isso para mim. Vocês, diga-se de passagem aí, quantos filhos? Sou eu e mais 5 irmãos. E todo mundo, tudo homem? Tudo homem, 4 veterinários e 2 que são advogados. E tudo de olho no MF Rural, de alguma forma ali, incluso, Exatamente. Trabalhando. É uma equipe grande também que vocês mantêm em Marília, né, para ter esse portal? Hoje, aproximadamente 50 funcionários lá. Bastante. No nosso escritório, todo mundo trabalhando full time aí no MF Rural. Muito bacana, gente. Então é praticamente como você viu aí, um lugar onde você anuncia e também procura produtos, né? Um grande encontro que é promovido pelo MF Rural. É a função do MF Rural, promover encontro entre quem compra e quem vende. Para você ter uma ideia de números, vamos falar um pouquinho de números. O ano passado, nós tivemos de pessoas que declaram negócio, porque assim, a gente, toda vez que a pessoa tira um produto do ar, nós mandamos uma mensagem. Você vendeu pelo site, sim ou não? E declara aqui para a gente, para ter um número, para uma estatística, né? E só 30% respondem esses questionamentos. E desses 30%, o movimento foi quase 3 bilhões de reais no ano passado. Então, assim, é um movimento muito grande. Ou seja, do que vocês conseguiram registrar, 3 bilhões de reais movimentados aí. Movimentados no site. Então, é um baita do mercado. A gente, hoje tem pessoas, muitos anunciantes que dependem do MF Rural hoje para fazer sua venda. O pequeno agricultor, às vezes, consegue... Porque a grande vantagem é essa. O produto dele está exposto para o Brasil inteiro e para o mundo, né? Uhum. Então ele não está mais hoje fechado no círculo da cidade dele. Ele bota um produto para anunciar e está disponível no Brasil inteiro. E é muito tranquilo anunciar, muito fácil? Muito fácil, muito tranquilo. A gente
Hoje, pelo celular, ele vai lá, tira uma foto, ele não precisa de aplicativo, porque a gente fez um sistema mobile, onde a pessoa entra pelo celular, No muito próprio intuitivo, site. ele entra, já tira a foto, já bota o produto para anunciar, tudo tranquilamente. E para encontrar também, porque vocês dividem Exato. todos esses produtos e serviços em várias formas de organização, Tem né? categorias, né? Então a gente desenvolve Muito categorias bacana. e a pessoa procura lá e é fácil de achar. E tudo que você procura do agro está lá dentro. E por que, né, gente, que é um mercado que movimenta? Porque a nossa vida depende do agro, praticamente, né? Tudo vem do campo, né? É o que eu falo, Muita coisa. tudo, na verdade, assim, o jornalista dá notícia, o médico cura, o advogado, ele argumenta. E todos eles precisam do homem do campo para trazer o alimento, porque todos se alimentam através do homem do campo. E muitas vezes, aí até eu deixar um parênteses aí, que a gente escuta muito o pessoal falar mal do homem do campo, ele é visto como um vilão, né? O meio ambiente, a gente está cansado de ver notícias aí no Brasil e no mundo afora. No mundo a gente até entende por que eles falam mal do Brasil, porque eles sabem que o Brasil é uma grande potência do agronegócio. E isso pode prejudicar eles lá na frente. Então eles vão falar mal do Brasil, mas às vezes não dá para entender por que os brasileiros condenam os próprios produtores rurais aqui. Nós temos hoje, para você ter uma ideia, de todos os produtores rurais do Brasil, se você tem uma fazenda hoje, em média, 50% dela você não pode usar. Isso é só no Brasil. Então, se você tem 1.000 hectares de terra, você só pode usar 500 hectares. Porque no norte é 80% de preservação, aqui é 20%, mas em média 50%. Então, o produtor brasileiro, ele preserva muito. Em média, dá 25% do território nacional preservado pelo produtor rural brasileiro. E aí fizeram uma conta, o Evaristo, o pessoal da Embrapa, qual que é o patrimônio imobilizado desse produtor brasileiro? Porque se ele tem 1.000 hectares e só pode usar 500, esses outros 500 também têm um preço, né? E chegou ao número de 3 trilhões de reais. Aí eu te pergunto, qual é a categoria produtiva, qualquer categoria que a gente for colocar aí, que disponibiliza 3 trilhões de reais para o meio ambiente? Não existe. Então não tem que falar mal do produtor rural brasileiro. O produtor rural, ele às vezes, muitas vezes é massacrado, mas ele preserva. E ainda tem um detalhe, essa área que ele preserva, estima-se que em torno de 20 bilhões é gasto para ele preservar isso, porque se entrar um animal lá dentro, ele é responsável nessa área que ele tem que ser destinado à preservação. Se pegar fogo, ele é responsável. Então ele tem que ter investimento de vigilância, se alguém pegar madeira, ele é tudo responsável. Então ele gasta em torno de 20 bilhões de reais só para manter. Então ele preserva e deixa 3 trilhões do seu patrimônio imobilizado e ainda gasta 20 bilhões por ano para poder manter isso, sem ganhar nada. São regras brasileiras, né? São regras brasileiras. O Brasil hoje tem 66% do seu território preservado. São 48 países da Europa. E a Europa acha que tem o direito de falar que o Brasil não cuida do meio ambiente, né? Então, eu só dei esse parênteses para a gente falar e tentar ver o produtor como um aliado. Porque é ele que bota o alimento na nossa mesa, né? E eu ia falar dos números, né? São mais de 19 milhões de pessoas aí envolvidas no agro em todo o Brasil. Esse é um Isso número... a gente está falando de compradores e vendedores. Exatamente. Né? E aí, esse é um dado também interessante, que hoje a cadeia automobilística é em torno de 120, 130 mil pessoas envolvidas. A cadeia produtiva do leite, que é um setor, são 4 milhões de pessoas envolvidas. Então, olha o número que a gente tem de pessoas envolvidas numa cadeia produtiva do agronegócio, que é o leite. E muitas vezes também o produtor de leite não é valorizado pelo seu produto, né? Então, a gente tem que olhar o produtor rural hoje como um grande aliado e é ele que está tirando o país da lama, né? Vamos dizer assim. Porque 50% das exportações do ano passado foi o agronegócio que fez no Brasil. Então, graças ao agronegócio, nós vamos conseguir sair dessa pandemia aí muito mais forte. E aí me fala uma coisa, todo esse crescimento do agro e essas informações que você até trouxe para a gente agora, tudo isso também está no MF Rural, né? Tudo Vocês têm um blog de notícias. A gente tem blog de notícias, lá Vocês também informam nesse sentido, então até quem não é dessa área pode entrar lá para saber um pouco mais e talvez desmistificar imagens a respeito do... Igual eu falei, eu não entendo por que o próprio brasileiro fala mal, mas às vezes é porque não tem informação. Não tem conhecimento. Não tem a informação correta, né, pro
para saber. Então, muitas coisas ele escuta, vê uma mídia, uma manchete, ele pensa sobre, mas não reflete, né? Então, a gente está tentando fazer isso para que ele reflita, fala, realmente o produtor rural, porque a gente tem que dar valor. É ele que põe o alimento na nossa mesa. E ele não parou na pandemia, né? Foi um dos únicos setores que, graças a Deus, não parou, porque assim nós conseguimos manter a nossa abastecimento aí de mercadorias e etc. Né? E me conta, é um mercado também que avança bastante, né? Por isso que vocês oferecem cursos agropecuários também dentro do MF Rural. Sim. Eu achei super interessante essa ideia, porque você vai atrás de conhecimento também num portal de troca de venda, Exatamente. né? Lá tem os cursos de empresas específicas que estão vendendo os cursos. Não é o MF Rural que faz o curso, mas tem as empresas específicas que vão lá e divulgam e vendem os cursos. É bem interessante. Então, dentro do MF Rural ainda falando, nós temos o MF Leilões, que é um canal de leilão de gado, trator, implemento, que também está crescendo demais. Porque hoje faz tudo pela internet. Então você vai fazer um leilão virtual, transmissão no estúdio de Marília. Você pode vender um gado que está lá em Rondônia, aqui no estúdio de Marília. Então, assim, é Vocês fantástico. que organizam essa transmissão Exato. também, alocação desse estúdio e tudo mais. Nós fazemos a transmissão online, fazemos a parte de leiloeira, contrato, pagamento, jurídico, tudo. Nós englobamos tudo, entregamos pronto para o produtor rural. Muito bacana, é um suporte muito interessante, né? Exato. Porque muita gente também costuma, falando sobre desmistificar algumas coisas, juntar o produtor rural, ou melhor, separar, né? Aquilo que é rural está separado do tecnológico, né? Exatamente. Quando, na verdade, hoje em dia, uma grande fusão em prol exatamente de melhorias, inclusive de meio ambiente, de trato com o meio, para que você tenha também mais produção com qualidade, né? Exato. Hoje a tecnologia no campo, vou falar para você que está maior do que muitos setores aí, viu? Hoje uma pessoa para pilotar um trator, vamos dizer assim, ele tem que entender muito de tecnologia, porque hoje está muito tecnológico, o campo hoje está fantástico nessa questão de tecnologia. E para você ter uma ideia, a gente fala sempre, o Brasil é mais atrasado. O brasileiro, o produtor rural brasileiro, 30 e tantos % dos produtores rurais brasileiros compram e vendem pela internet. Nos Estados Unidos é em torno de 23, 24%. Você vê, o Brasil... O Brasil está sempre na frente, é incrível, né? Quando fala de rede social, então, pronto. Impressionante, e a gente tem o costume de falar mal de nós mesmos, né? Então, o Brasil tem que ser um pouco mais... A gente precisa, né, se conhecer. Óbvio que a gente tem também uma cultura em relação a utilizar os recursos naturais, isso a gente fala de um passado aí que vem sempre grande, né, e trazendo consequências no nosso presente, inclusive culturais, né, em relação ao impacto social de como a gente se reconhece em sociedade. São questões históricas que ficam aí no imaginário social e muitas vezes são reforçadas erroneamente, né? Por isso que o conhecimento ele precisa avançar, as tecnologias também. Exato. E quanto mais a gente conhece, mais também a gente desmistifica, exato, tira aquelas ideias que estão preconceito ali, que estão obscuras. O conhecimento ele vem para clarear. E tem conhecimento bastante também no MF Rural. E vamos falar agora desse momento que vocês estão, né? Vocês estão agora já exportando o MF Rural, podemos dizer assim. Mais ou menos São franquias. Isso. Nós temos algumas as franquias aí que tem alguns países que já nos procuraram, que pessoas interessadas querendo montar o MF Rural teve no Paraguai, na Bolívia e alguma coisa na Argentina também está sendo estudada. Então, são pessoas que estão querendo levar a nossa plataforma para lá e aí nós estamos criando a questão da franquia, né? Porque nós temos muito ainda a fazer aqui no Brasil, mas também pessoas que querem levar isso para outros países. Abrimos aí o setor de franquias do MF Rural, já estamos aí com 3 países interessados querendo fazer negócio com a gente. Olha só, gente, 2004, seu pai foi um visionário, conseguiu, mas mal imagina, né, o tanto que está chegando hoje, né? Graças Olha a Deus, estamos indo muito bem. Outra coisa que nós não falamos ainda, claro, mas é muito interessante, o MF Rural, esse ano, está lançando o MF Pago. Muito bacana. O que é o MF Pago? Hoje, uma pessoa vende um trator no nosso site, é aquilo que eu falo, eu vendi um trator para você, Thaís, você vai me entregar o trator... Ou o dinheiro vai vir primeiro, o dinheiro vai antes, como é que nós vamos fazer isso daí? Os dois confiam no MF Rural, que é o MF Pago. Então, a pessoa que quer comprar, deposita esse dinheiro no MF Pago, né? Assim que a pessoa que comprou o trator recebeu o trator, por exemplo, estou dando exemplo de trator, mas é qualquer outro produto, ele fala para nós do MF Pago, já recebi, está tudo ok, pode mandar o dinheiro para o vendedor. Então é uma garantia
para evitar qualquer tipo de problema, golpe, etc. e tal. Então, é mais uma opção que nós estamos dando para o produtor rural para ter mais garantia na sua transação e fazer um grande negócio. Mais um departamento, então, criado nessa empresa que é de Marília. A gente emprega aí mais de cerca de 50 marilienses, podemos dizer. Então, também trazendo muita gente aí da nossa região. E o Visita na Record é isso, você fica por dentro de tudo que acontece, das novidades. E hoje, e agora, nesse momento, a gente está falando de Marília. Então, para quem se interessou, conta pra gente, né? Qual é o endereço desse portal aí que faz de tudo para quem precisa da área rural. O endereço é simples, é mfrural.com.br. MF é de mercado físico, então mfrural.com.br. Entra lá, faça seu negócio, você vai achar desde uma semente até uma fazenda para comprar, vender, etc. Muito bacana, viu? Muito sucesso para vocês e quando houver mais novidades, vem para a nossa sala de destaque, a gente está esperando. Ok, é só me chamar que eu venho. Obrigada, viu, Roberto? E você aí, ó, continua com a gente, viu? Porque daqui a pouquinho, depois do intervalo, você vai ter outros assuntos por aqui, que vai ser, gente, investimento em alimentação saudável. A gente vai conhecer a história do Canabara Açaí com o proprietário Pedro Siqueira. Não perca, viu? A gente já volta.